CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max, feliz novamente de estar aqui e andei pegando umas pancadas aí desde segunda-feira, só para deixar bem claro, tá? Chamaram de novo de conexão Mick Jagger Brasília, né? Tô apanhando mais que o Bruno Leonardo essa semana, meu irmão. Mas tamo aí, mas tamo em paz. Olha, então a disputa tá boa, porque realmente o que ele tá levando aí esses últimos dias, Rômulo, que marcou presença aí no 1x1, infeliz 1x1 para o Paysandu na última segunda-feira. Rômulo, bora lá. Assunto que continua pegando fogo porque a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento de 7 dos 10 inquéritos contra o presidente e ministros das investigações da Covid-19. O que você pode trazer pra gente hoje? Esse assunto começou nessa semana agora, Max, pegou fogo aí na segunda-feira. Na verdade, já se esperava que houvesse um pedido de arquivamento de alguns dos inquéritos, mas para a gente entender legal isso aí, é importante entender o processo de escolha desses representantes do Ministério Público. Então, o Procurador-Geral, ele sempre é escolhido, sempre foi nos últimos governos, por exemplo, a partir de uma lista tríplice. E aí, indicada pelos próprios membros do Ministério Público, e o presidente escolhia um dos três. Sempre foi assim, os últimos 3 governos foram dessa forma. Nesse último governo agora, o Jair Bolsonaro, o presidente escolheu um fora da lista de qualquer tipo de indicação do Ministério Público. Isso, de certa forma, a gente até entende o contexto político, mas vinculou mais aquela imagem de que o Ministério Público não ia fazer muita força para investigar o presidente da República, e a gente tem visto isso nos últimos tempos, Max. Você vê que o procurador agora está de férias, Augusto Aras, então quem assinou o pedido de arquivamento foi a subprocuradora Lindora Araújo. E dessas investigações que decorreram do processo da Covid, né, do inquérito da Covid, 7 dos 10 foram solicitados o arquivamento. Agora veja só o que acontece. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a questão. Tá? A jurisprudência do Supremo atual tem entendido que nesses casos de pedido de arquivamento, o relator é que vai decidir, o relator de cada inquérito desse, que tem outra situação importante, Max, é que desses 10 inquéritos tem vários ministros com a relatoria. Então tem Rosa Weber, tem Dias Toffoli, então tem Alexandre de Moraes. Então cada desembargador, cada ministro desse vai escolher se vai acatar ou não esse pedido de arquivamento. Nós tivemos um último pedido de arquivamento, que a ministra Rosa Weber, ela, ao invés de acatar, geralmente se acata, né, o STF vem acatando os pedidos de arquivamento desses inquéritos, mas a ministra Rosa Weber determinou o retorno à Procuradoria para que fizessem novas diligências. Então, assim, a gente sabe que é um contexto político muito grande nesse entorno, a gente compreende também que o STF tende a acatar grande parte desses pedidos de arquivamento, mas há esse outro lado também de que a jurisprudência do Supremo vem sendo aí consolidada no sentido de pedir novas informações para que haja o arquivamento ou não. Então, para lembrar, esses arquivamentos, na verdade, são investigações preliminares que a CPI da Covid solicitou para investigar condutas do presidente e dos seus ministros durante a gestão da Covid, da pandemia. E aí, Max, veja que ao final dessa análise pelos ministros do STF, então vai haver ou o aprofundamento do inquérito para investigação e, posteriormente, eventualmente, uma denúncia por parte da PGR, o que eu acho difícil em razão desse contexto da vinculação política, ou então se arquivará nesse momento essa investigação preliminar e os outros 3 processos, os inquéritos que estão sendo investigados, terão os próximos andamentos nos próximos meses aí, meu caro. Em relação à pressão, tem oposição, tem pessoas a favor, e sabemos o quanto Brasília pega fogo com pessoas influentes, principalmente dentro e fora do governo. Como é que você enxerga hoje o trabalho da PGR em relação a tudo isso? Você enxerga uma certa lentidão, esse atraso, tem muita coisa envolvida com as eleições também em jogo. Queria a tua opinião, Rômulo, porque assim, a gente enxerga rapidez para tanta coisa, mas lentidão para muita coisa também, o que é mais engraçado. Max, o que se comenta muito lá é uma lentidão deliberada. Então você vê, por exemplo, que nós temos desses 7 inquéritos, desses 10 que foram apresentados, esses 7, realmente, alguns deles
há um contexto político muito forte. A CPI em si é um instrumento político. Sim, sim. Mas há elementos também para que se aprofunde uma investigação. Notem que nesses casos aqui não há uma condenação ainda. É um pedido de investigação para que se abra e apurem-se se essas provas colhidas na CPI de fato tiveram aí um fundamento jurídico. E mesmo havendo uma série de documentos, o contexto político é forte, sim. A Procuradoria vem aí, de certa forma, principalmente, Max, nesses inquéritos aqui, você vê que as fundamentações usadas, eu li o parecer da Lindora Araújo, e em muitas delas há uma certa forma até de defesa mesmo das atuações desses representantes públicos. Você vê que, por exemplo, há uma situação em que se investigava o possível charlatanismo, uma má condução da gestão da saúde, e aí aquele episódio da cloroquina, que ele levantou uma cloroquina, levantou um medicamento claramente, enfim, na mesma época já não recomendado, e a procuradora informou que na época não existiam estudos que atestassem que esse remédio era ineficaz, já sim existiam. Então, você vê uma deliberação muito grande para atrasar, e mesmo aqueles que estão em andamento, os outros 3, essa deliberação para atrasar, e os demais, infelizmente, vão aí ter um futuro muito difícil para ser apurado. Agora veja só, Max, que mesmo há uma pressão muito grande dos outros procuradores sobre esse caso, entidades de Polícia Federal, peritos federais, há todo um contexto pressionando aí a PGR para que promova algum tipo de pronunciamento. Os senadores foram até na época da Covid, foram agora ao STF pedir providências, pedir para que o próprio Augusto Aras se manifeste pessoalmente e pedir investigação pelo crime de prevaricação da subprocuradora Lindora Araújo, porque em tese deixou sentimentos pessoais prevalecerem sobre esses aspectos mais técnicos. Essa é a argumentação dos senadores. Isso não deve prosperar lá no Supremo, mas é todo um contexto político que se forma para pressionar de alguma forma a PGR a fazer algum tipo de intervenção nesse caso. Então, resumidamente falando, peças com bastante fundamento ficam aí, estagnadas, até, quem sabe, no futuro, uma apuração pode ser feita, né? Ou até mesmo Ou nada, porque daqui a pouco acaba o ano, acabam as eleições, aí quando virar outro ano ninguém vai querer estar interessado mais nisso, Max, infelizmente. Perfeito, mas a gente vai acompanhar, a gente vai ficar na sua cola e você vai ficar na cola lá das autoridades, com as suas fontes lá em Brasília. Brigadão, viu, Rômulo, pela participação. E até a próxima, e quem sabe aí no próximo jogo você seja pé quente aí para o Papão. Muito obrigado, tem um histórico bom ainda, a gente vai conseguir esse acesso com certeza. Um abraço a todos, obrigado. Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira, a partir de 11h20, na coluna Conexão Brasília. 11h28, a gente faz então mais uma pausa agora para as notícias do Repórter CBN e já, na volta do intervalo, vamos trazer o novo formato, a nova fase do projeto Amazônia que eu quero, porque vamos ouvir representantes do setor produtivo toda quarta-feira aqui no Boletim de Notícias. Então, fica sintonizado e conectado, porque já voltamos com muito mais.